eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, Deus que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Graças a Deus por isso, meus amados. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Morremos. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar, é te dizer que posso descansar o meu viver em ti. Senhor, Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-nos além, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Vamos cantar assim, render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Senhor, te imaginar é me inspirar pra te dizer que posso descansar o meu viver
digo ao Senhor: leva-me além, leva-me além da minha vida, flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, cante conosco, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Ouvemos, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, adoro o Senhor, junto aos teus pés, porque não há maior prazer, Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero, Senhor, quero te ofertar,
Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero trazer como tema Neemias, um sábio procedimento. Meus amados irmãos, nós temos lido, para aqueles que já leram o livro de Neemias, início do capítulo 1, Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Nós que temos lido que Neemias recebeu o apoio oficial do rei Artaxerxes da Pérsia, recebeu da Pérsia para ir e reconstruir Jerusalém. Ele vai então como o embaixador imperial para ajudar. Ele vai junto com cavaleiros e tudo que de fato necessita, então, um homem para uma missão. Neemias vai realizar os que os outros, como Zorobabel, como Esdras, não realizaram. Ele vai cumprir aquilo que esses homens não cumpriram. Mas o que garante a Neemias que ele vai ter sucesso onde os outros falharam? O que garante? E como a notícia ela anda muito rápido, e naquela época ela andava também essa notícia, mesmo no mundo antigo a notícia corria rápido. Nós lemos então, a partir do verso 10, do versículo 10, nós podemos perceber, no capítulo 2, a partir do versículo 10, que Sanbalate, o Irotita, governador de Samaria, e Tobias, o Amonita, que eles ficaram muito perturbados, porque alguém estava indo para ajudar os remanescentes de Judá. Olhe comigo, versículo 10, volta um pouquinho, capítulo 2, o versículo 10. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles ficaram indignados, porque foram buscar o bem dos filhos de Israel. Depois do verso 19, nós lemos a respeito de outra pessoa chamada Gésem, o arábio. Lá no versículo 19, também, que vai dizer: porém Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gésem, o arábio. Também vai falar que eles também zombaram, desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar vós contra o rei? Nós vemos também que Gésem, o arábio. Então os samaritanos, os amonitas e os árabes, todos os não judeus, então serão mobilizados contra Neemias. E você deve saber que eles se oporam a cada passo de Neemias. A cada passo de Neemias eles se oporam. E você também sabe que os próprios judeus, devemos saber que os próprios judeus eram um povo com baixa moral, era um povo indeciso, era um povo facilmente desencorajado. E olhando de um ângulo humano, ele está fadado a falhar. Olhando pela ótica humana, Neemias está fadado então a falhar. Se nós olharmos então Neemias pela ótica humana, está fadado a falhar. Neemias então tem muitos inimigos e poucos aliados. Então a obra de reconstrução, a obra de construção da igreja, ela não progride por um caminho fácil, e frequentemente tem de enfrentar oposições internas e externas. Não é somente difícil tratar com os inimigos da fé, mas é igualmente difícil motivar o próprio povo de Deus. Quando há inimigos que se levantam, quando o inimigo se levanta, quando os inimigos decidem
levantar. Não é somente fácil tratar com esses inimigos, mas também não é fácil também. Mas também é difícil motivar o povo de Deus. Agora a passagem que nós estamos lendo nesse momento nos fala então sobre a chegada de Neemias a Jerusalém. No versículo 11 ao 20 nos fala da chegada de Neemias a Jerusalém. Sem dúvida, durante a jornada, Neemias deve ter ponderado e orado. Talvez ele deve ter parado, ele deve ter ponderado e foi buscar ao Senhor durante a sua jornada. Isso com certeza ele orou e sobre como deveria proceder ao chegar lá. Provavelmente Neemias para na sua caminhada e ora e busca a Deus como ele agirá, que procedência ele vai tomar a chegar na cidade de Jerusalém. Como executar esta difícil tarefa? E temos visto que Neemias não é um bom diplomata ou um político. A Bíblia não é um livro que fala das habilidades humanas, mas nos fala da obra de Deus através dos seus servos, muitas vezes fracos e humildes. A Bíblia não vai apresentar os homens, mas ela apresenta Deus agindo através dos homens e como Deus agirá através de Neemias. A Bíblia não diz quão bom somos eu e você. É mais quando maravilhoso é Deus em Jesus Cristo. Ela não fala o quanto nós somos bons, mas ela mostra o quão maravilhoso é Cristo Jesus, o quão maravilhoso é Deus. E nós lemos como Deus usa, nós lemos como Deus envolve os seus filhos, e devemos aprender com isso para toda a nossa vida. Então nós veremos aqui, depois desta introdução, a situação cuidadosa que será avaliada por Neemias. A primeira pergunta é a seguinte: como Neemias iria levar esta questão adiante? Como Neemias iria levar esta questão adiante e ter sucesso onde outros falharam? Como que Neemias fará isso? Certamente a chegada de Neemias já era esperada. Certamente já era esperada, e com certeza as pessoas já estavam questionando como este novo homem conseguiria o que ninguém até agora conseguiu, o que ninguém até agora conseguiu fazer. E isto é o que acontece quando temos alguém novo para trabalhar. É isso que vai acontecer. Com certeza os idealistas talvez diriam: esse é o homem de quem precisamos. Talvez os incrédulos dirão: temos estado e visto a obra e temos tentado realizá-la e sabemos que não vai dar certo. Nós já tentamos de todas as maneiras, mas nós sabemos que não vai dar certo. Os incrédulos vão dizer assim: não há esperança, não há jeito. Os idealistas dirão: este é o homem de quem precisamos. Os incrédulos dirão: fizemos tudo, tentamos fazer de tudo, tentamos realizar de tudo, e com todas essas experiências de tentativa, nós chegamos numa conclusão: nós não sabemos que não dará certo nada. Ainda que venham outros homens, sabemos que nada irá dar certo. Nós estamos vivendo nesse momento crítico da pandemia. A humanidade está olhando com incredulidade desesperada e dizendo: não haverá solução, não terá jeito, não há nada que se possa fazer. Outros estão confiando nos homens, outros estão confiando na ciência, outros estão confiando na força. Talvez a humanidade está olhando assim como o povo olhou para Neemias, para a chegada de Neemias, dizendo: não, nós já temos experiência, não vai dar nada certo. Os incrédulos, os idealistas dizendo: este é o homem que nós precisamos. Muitos estão confiando em cavalos, outros em carros, mas o povo de Deus faz menção do Senhor. Nós, como servos de Deus, devemos confiar no Senhor, como Neemias vai nos apresentar aqui nesta noite. Como Neemias. Na verdade, as pessoas têm pensamentos diferentes, que são influenciados pelo caráter e pelas experiências de cada um, principalmente pela fé.
As pessoas são influenciadas, mas eu quero chamar a tua atenção, assim como Neemias influenciou um grupo de pessoas para a reconstrução do muro, e nós vamos ver isso, assim também eu e você como povo de Deus, diante desse caos, diante desta pandemia, nós não devemos ser vasos, nós não devemos ser pessoas que influenciem negativamente, nós devemos influenciar positivamente. É a hora de nós demonstrarmos a nossa fé, é a hora de nós colocarmos a nossa fé em prática, é a hora de nós apresentarmos a nossa fé ao incrédulo, é a hora de nós apresentarmos a nossa fé para aquele que está sem esperança, é a hora de influenciarmos com a nossa fé para aquele que está perdido. Essa é a hora. Como você veria esse desafio? Como nós veríamos esse desafio? Parece haver duas maneiras de ver e se aproximar desse delicado assunto. A primeira coisa é que nós devemos agarrar a oportunidade e entrar com os dois pés. Talvez alguém vai dizer: aproveitemos a oportunidade e entremos com os dois pés, agarrando essa oportunidade de uma forma insensível. Talvez Neemias ou alguém pense: vamos entrar de uma vez, vamos arrombar a porta de uma forma insensível. Isto chamaria a atenção de todo mundo e os convenceria de que Neemias era sinal de bons negócios. Mas esse tipo de procedimento pode acarretar em um efeito de resistência logo no início. Tomar a coisa de uma forma insensível pode trazer mais prejuízos do que se pensa. Agir então diante desta pandemia e tentar falar com as pessoas para resolver, para reconstruir, talvez afastaria as pessoas. Nós, como povo de Deus, devemos saber como devemos nos portar e como devemos agir. Mas parece que esse passo não é muito adequado à situação. Nós vamos ver que a segunda maneira, uma que pode ser mais cuidadosa, é deixar o tempo inicial passar e ir ganhando o favor das pessoas, se aproximando com mais cuidado e com mais carinho. Porém, parece que esse passo não parece muito adequado à situação. O que é notável é que Neemias, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, não parece tomar nenhuma das duas posições. Ele simplesmente escreve no verso 11 e verso 12, olhe comigo, venha comigo: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava um jumento ou um cavalo, provavelmente. Então Neemias, ele está guiado pelo Espírito Santo do Senhor e ele não toma nenhuma das duas posições. Ele escreve, e isso mais uma vez mostra o perfil do homem Neemias, um pouco da obra de construção da igreja. Neemias não nos diz nada sobre a sua viagem a Jerusalém. Aparentemente saiu como planejado, e quando Neemias chega lá, cuidadosa e quietamente fica em Jerusalém por 3 dias. Porém, mais importante do que isto, durante este tempo, ele quietamente faz um balanço da situação em Jerusalém. Não há nenhuma parada, nenhuma recepção, nada, somente um ajuntamento de informações. Neemias, um sábio procedimento. Neemias, ele não chega com falatórios. Neemias, ele não chega lá com disse que me disse. Neemias não está afoito. Neemias está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Neemias está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo que me ouve, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto há muitos falatórios, enquanto há muitas dúvidas, enquanto há muitas especulações acerca do contexto que nós estamos vivendo, é um contexto como que se os muros fossem abaixo. Muro fala de estrutura, muro fala de proteção,
Muro fala de isolamento contra o inimigo. Enquanto o muro está derrubado, Neemias chega diante dos muros e ele não faz alarde. Neemias está chegando perto do muro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e ele então começa a arquitetar, ele começa a fazer o seu planejamento. Não é tempo de falatórios, irmãos. Um sábio procedimento para o tempo que estamos vivendo de pandemia é momento de planejarmos como vamos nos portar diante de um mundo que está perdido e dizendo não tem mais jeito, acabou. É momento de nós termos um sábio procedimento diante de uma catástrofe que estamos vivendo. É momento de nós planejarmos como vamos conduzir a situação, como vamos conduzir a nossa família, como vamos conduzir a igreja, como vamos conduzir o povo em desespero. É momento de nós termos um sábio procedimento. Não é momento de trazer alarde, não é momento de falatórios, não é momento de murmurações, não é momento para nada disso. É momento de planejamento, de um sábio procedimento. E Neemias vai nos mostrando. Então segue-se nos versos 13 ao 16 uma inspeção noturna dos muros de Jerusalém. Olha comigo nos versos 13 ao 16 que diz: de noite saí, ele está fazendo a inspeção. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Olha só a situação. E subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma. Preste bem atenção: nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem ao mais que faziam a obra. Neemias está dizendo: eu não falei nada com ninguém, eu não trouxe alarde a ninguém, eu não fiz nada disso, mas ele está inspecionando. Neemias nos conta que esse reconhecimento de área, com muita dor, ele conta isso com muito lamento, essa inspeção diária que ele faz. Ele toma poucos homens e somente um cavalo ou a mula que ele estava utilizando. Se um grande grupo de cavaleiros saísse pela manhã a examinar o muro, todos iriam notar algo estranho, alguma coisa estranha, mas de fato ninguém sabia o que ele estava fazendo. O versículo 16, ele declara que ele vai fazer essa inspeção, mas ninguém sabe o que ele está fazendo. Sábio procedimento. Não alarme mais as pessoas, não deixe as pessoas mais desesperadas ainda. É tempo de nós clamarmos a Deus. É tempo de nós termos um sábio procedimento, clamar ao Senhor, que o Senhor faça, que haja conversões nesse tempo de pandemia, trazer às pessoas a necessidade de uma reconstrução. E ao mesmo tempo Neemias pode tirar as suas conclusões, e ao mesmo tempo ele pode tirar as suas percepções sobre a situação, sem receber conselhos externos no momento, sem a interferência de ninguém. Agora Neemias precisa ver por e para si mesmo como está a real situação de Jerusalém. Ele precisa ver por e para si mesmo como está a situação. Ele também conta com muita dor como foi feita a investigação. Ele não a faz de uma forma rápida e superficial. Neemias, ele não vai olhar superficialmente só por cima, não, ele vai bem junto ao muro. Neemias mostra que ele vai bem junto ao muro. Neemias passeia pelo muro em toda a sua extensão, e ele começa pelo portão do vale, vai pela cidade inteira e volta pelo portão do vale para a sua casa. Neemias entra dentro da situação para ver o estrago. Meu querido irmão, não vejamos a situação do nosso país superficialmente, que nós venhamos adentrar e ver o estado que está de calamidade. Não vejamos isso superficialmente. Você que ainda não se levantou para orar, levante para orar. Você que ainda não se levantou para clamar, levante para clamar.
A situação não é brincadeira. O povo de Deus precisa clamar. Agora eu não vou cansar para falar cada detalhe dos muros, não. Nós vamos ver agora então que Neemias passeou. Mas eu quero que você atente para dois elementos. Primeiro, que Neemias não examina o muro no norte da cidade. Por quê? Porque esta parte estava totalmente destruída e esta parte nunca foi reparada. Os ataques sempre vinham do norte. E em consequência, esta parte do muro da cidade não mais existia. Então Neemias não vai ali examinar ali, ele não vai sondar ali, porque não faz sentido olhar para um muro que não está ali, que não está mais ali. Segunda coisa, eu quero que você preste atenção. Havia tanto entulho, havia tanta ruína, que Neemias teve que desmontar do seu animal e ir andando, e isso realmente deve chamar a nossa atenção e mostrar que a situação era feia da cidade, que a situação da cidade era crítica, ao ponto que Neemias não conseguiu entrar com o seu cavalo. Se você fizer assim, ele teve que desmontar do seu cavalo, de tamanha situação. E aí nós devemos perceber que contraste com o Salmo 48, quando fala de Jerusalém. Lá no Salmo 48 nós devemos observar a situação agora dos muros de Jerusalém com o quadro de Jerusalém. Lá no Salmo 48, contraste, porque lá no Salmo 48 Jerusalém é descrita como uma fortaleza. Lá no Salmo 48 Jerusalém é descrita como uma cidade com portões, com torres, uma cidade que faria todo o israelita se orgulhar. Agora nós estamos diante desta cidade em ruínas. Olha o contraste. Um lugar aonde no Salmo 48, um lugar onde Deus habitava e onde sempre se encontrava refúgio, está destruída. Agora não se vê mais nada dessa antiga glória, e toda a áurea de paz e esperança que circulava em Sião tinha se acabado. Agora Neemias não poderia mais cantar esse Salmo 48 após a extensão noturna. Agora Neemias não pode mais cantar, não pode mais orar para Jerusalém e se orgulhar da glória de Jerusalém, da fortaleza de Jerusalém, da presença de Deus no meio de Jerusalém. Agora Neemias só olha para Jerusalém e vê ruínas, e ele lamenta com muita dor, faz a expressão de Jerusalém. Pense em Neemias agora voltando para a sua casa. Pense em Neemias o quanto ele não estava desencorajado e desgastado com o estado de Jerusalém. E 100 anos após o exílio, e os israelitas não tinham nada ou quase nada para reconstruir o muro da cidade do grande Deus. Quase nada restou. Neemias saiu por si mesmo. Ele sai então por si mesmo para ver a situação. Ele sai. É o que nós devemos fazer. A situação tende a nos desencorajar. A situação tende a nos deixar desgastados. Mas não é o fim, igreja do Senhor. É tempo de sairmos. É tempo de um sábio procedimento. É tempo. Neemias saiu por si mesmo para ver então a situação de Jerusalém. Ele não perguntou aos judeus. Ele não pergunta aos judeus. Nem primeiro consultou os oficiais. Eles poderiam ter dito a ele muitas coisas, mas eles teriam dito a verdade? Será que eles teriam falado a verdade a Neemias sobre a situação de Jerusalém? Todo mundo tem a sua própria opinião sobre os assuntos. Alguém pode fazer as coisas parecerem piores do que já são. Outros já podem amenizar a real situação.
Cada um tem um pensamento diferente. Você não pode ter a certeza das coisas baseando somente na opinião dos outros. Mas nós temos que sair por nós mesmos, examinar, ter um sábio procedimento e buscar ao Senhor. Talvez muitas pessoas estivessem acostumadas com a situação que não mais a visse tão má assim. Talvez o povo estivesse acostumado com a situação de Jerusalém e já não via mais a situação de Jerusalém como tão má assim. Igreja do Senhor, antes que o mundo se acomode com a situação, e corremos o risco de a humanidade se acomodar com a situação, e antes que isso aconteça, nós temos que se levantar e ter um sábio procedimento. Nós como igreja, como povo de Deus. Outros talvez soubessem que era assim má, mas não viam condições de melhoria. Mas o povo de Deus tem Cristo, a esperança. E agora, como estas coisas reagiriam a um estrangeiro que está desinformado e que vem para dizer o que eles deveriam fazer? Agora vem um estrangeiro para dizer o que eles devem fazer e o que eles deveriam fazer. E nós vemos aqui o Senhor guiando Neemias. É o Senhor guiando Neemias, é o Senhor guiando o povo de Deus. O Senhor está nos guiando. O Senhor está falando conosco, se levante. Não é tempo de falatórios, é tempo de orar a Deus, é tempo de ser guiado por Deus, é tempo de buscar um sábio procedimento da parte do Senhor. Assim como Neemias não ficou de falatórios, Neemias foi buscar a Deus. Ele estava esperando o momento certo, a hora certa. Ele analisa, ele inspeciona, ele guarda para si e fala com Deus. O Senhor sabe a nossa natureza humana muito bem, como reagimos quando difícil é para convencermos. O Senhor nos conhece muito bem, Ele sabe a nossa estrutura. Mas na frente é dito que o próprio Jesus Cristo conhecia o que havia no homem e por isso não confiava nele. Jesus veio para ver por si mesmo. Ele tirou as suas próprias conclusões daquilo que observou. E Neemias faz o mesmo. Neemias faz a mesma coisa. Ele inspeciona, ele olha, ele vê que não adianta ele comentar com aqueles homens, não adianta ele comentar com o povo de Jerusalém. Povo de Jerusalém que não via mais solução, povo de Jerusalém que já não tinha mais jeito, que já não tinha mais esperança, povo de Jerusalém que não enxergava mais nada e que estavam se acomodando com a situação. Então Neemias, ele vem e faz a inspeção, ele olha, ele analisa, ele faz um sábio procedimento. Ele tem um sábio procedimento. De novo podemos aprender alguma coisa disso, e quão frequentemente nós tomamos decisões ou sugerimos soluções sem termos analisado o problema. Nós queremos falar, quantas das vezes queremos dar soluções sem analisarmos, sem inspecionarmos a situação ou o problema. Quantas das vezes nós queremos dar resultado para os problemas sem fazer uma sábia, sem termos um sábio procedimento. Quantas vezes estamos em face de uma discussão, não temos a tendência de tomarmos uma posição sem primeiro analisarmos os dois lados. Quantas vezes agimos de maneira errada, analisamos somente um lado, não analisamos os dois lados e tomamos decisões precipitadas. Quantas das vezes queremos tomar a frente de Deus, nós não confiamos em Deus e tomamos a frente. Às vezes, antes da discussão começar, já temos a nossa própria opinião formada sobre o assunto. Não é tempo para isso. Fazemos muito pouco quando não entendemos que cada situação precisa ser analisada cuidadosamente. Igreja, é momento de tomarmos atenção e dar atenção e sermos cuidadosos e analisarmos. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é a solução claramente encontrada. Quando Neemias pesquisou bem a situação, ele tomou uma atitude. Veremos aí, olha comigo, versículo 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser deixemos de ser os fracos, deixemos de ser os coitados,
deixemos de ser os fragilizados. Agora eu imagino que Neemias convoca uma reunião dos líderes e pessoas de Israel. Talvez já no mesmo dia Neemias convoca uma reunião. Talvez Neemias tenha dito a eles de sua inspeção noturna. A Bíblia não fala, mas talvez ele deva ter falado da sua inspeção noturna, mas ele apela para o próprio conhecimento deles. Ele diz: estais vendo a miséria em que estamos. Isto não quer dizer que eles não sabiam o que estavam acontecendo, mas Neemias está apelando, Neemias está chamando a atenção do povo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Da mesma forma eu chamo a vossa atenção. Olhe ao nosso redor, olhe ao teu redor e perceba o que está acontecendo. Há ruínas, o povo está em ruínas, o povo está em desespero, o povo está querendo entregar os pontos, e nós estamos aqui pregando, pastores, incentivando a igreja a se levantar, a analisar, a inspecionar e a fazer alguma coisa. Todos podiam ver o estado de Jerusalém, embora todos tenham a mesma opinião, ainda assim o que ele reporta é visível. Ele diz: Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas, o muro precisa de reparo, os portões precisavam ser instalados. Esta é a primeira exigência para fazer Jerusalém, para trazer Jerusalém de volta ao seu estado original. E eu acho importante notarmos que Neemias imediatamente envolve toda a congregação, e aqui eu chamo a sua atenção. Neemias envolve toda a congregação, Neemias convoca toda a congregação. Ele pode ter feito a inspeção sozinho à noite, mas a tarefa de reconstruir a igreja é uma tarefa de todos. A tarefa de reconstruir os muros é uma tarefa de todos. Eu e você, assim como eu tenho dito aqui, eu e você, a igreja é uma unidade. Todos temos que orar, todos temos que clamar, nós temos que usar os nossos dons em favor da igreja, em favor do povo. Todos têm que se unir. Ele fez a inspeção à noite sozinho, mas para reconstruir a igreja ele chama a tarefa, ele chama todos, tanto os que presidem quanto os que são presididos. E isto é importante. A construção da igreja não é uma obra de um único homem. Este trabalho exige com certeza uma forte e clara liderança, mas isto é trabalho de todos na congregação. Meu irmão, não fique inerte. É um trabalho de todos. Quando o seu líder chamar e convocar você para um jejum, para oração, é um dever de todos. Toda a igreja, você servo de Deus, deve se levantar e clamar. Toda a igreja, não é só o papel do líder. O papel do líder, o dever do líder é levantar a igreja, é puxar a igreja, é liderar a igreja para uma tarefa, para oração, para um clamor. Todos aqui têm a tarefa de participar fortemente na construção da igreja de Cristo, de forma como podem, de acordo com os dons que Deus dá. Todos têm este dever. Liderança é importante. Devemos ter oficiais que estimulem e motivem, mas eles não podem fazer isto sozinho. Isto nunca foi o intento de Deus. Devemos então viver como membros da igreja de Cristo, e todos têm o seu lugar nela. Todos temos o seu lugar nela. E nós veremos em todo o livro de Neemias como Neemias arruma serviço para cada família em Jerusalém. A construção da igreja então é uma tarefa congregacional. Todos, igreja do Senhor, vocês que estão me assistindo pelo Facebook, eu convoco vocês, irmãos em Cristo Jesus, independente de denominação, de placa, eu convoco vocês a orar, a se levantar, a usar os vossos dons em prol da igreja, em prol do povo de Deus, em prol da humanidade. Seja a luz, seja o sal da terra. É o momento de buscar o sábio procedimento da parte de Deus. Por isso Neemias faz um simples apelo. Olha comigo o versículo 17, a parte B. Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém, e
também deixemos de ser opróbrio. O que é uma cidade sem muro? Não é por isso que estamos em desgraça? Edifiquemos os muros. Neemias deixa bem claro que ele não vai fazer tudo sozinho, ele nem pode, nem o fará. Todos eles devem fazer isso juntos. Sim, a solução foi claramente encontrada. Sim, se todos se unirem, a cidade pode ser reconstruída. Eu quero dizer para você que esta pandemia não é o fim, que esta pandemia não é o fim da desgraça. A pandemia não levará ao fim, porque Deus levantará a sua igreja. Deus se levantará a favor da sua igreja. Deus se levantará com a sua misericórdia a favor do mundo, e por causa do sal da terra e a luz do mundo, Deus se levantará. Mas nós temos que se levantar, decidir e colocar em prática, unirmos as nossas forças. E ninguém pode dizer para Neemias: desculpa, mas você acabou de chegar, como ousa dizer o que devemos fazer? Eles não podem dizer isso, porque Neemias conhece os fatos e a situação tão bem quanto eles. Agora Neemias não deixa o assunto desse jeito. No verso 18, ele precisamente contará sobre a sua missão que recebeu do Senhor. Olha comigo o versículo 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ele precisamente contará sobre essa missão. Então sim, Neemias deixou o melhor para o final: a graça do Senhor e a promessa do rei. Deve ter havido alguma objeção sobre esse ponto: edifiquemos os muros? Espere um minuto. Neemias, nós temos tentado realizar isto durante muito tempo. Talvez há objeções aqui. Espera um minuto, Neemias. Nós temos tentado realizar isso durante muito tempo, primeiro com Zorobabel e depois com Esdras, e não conseguimos nada. Talvez pode haver aqui objeções. Talvez alguém está dizendo para você: não tem mais jeito, a medicina está confusa, o governo está confuso, o país está confuso. Já tentaram haver soluções, e muda horário, muda dia, tem restrições, não dá restrição, faz isso, não faz aquilo. Já tentamos de tudo, ninguém conseguiu nada. Mas eu quero dizer para você que nós não devemos sobre a força do homem. A nossa força não vem do nosso braço. Nós não confiamos nem em carros e nem em cavalos. Nós confiamos no Senhor, que é o nosso alto refúgio, que é a nossa segurança, que é o nosso baluarte da verdade, que é a nossa coluna, que é o nosso centro, que é a nossa força. O povo de Deus não confia no braço do homem. Neemias está demonstrando e deixou o melhor para o último: eu confio na graça do Senhor e na promessa do rei. É assim que nós devemos nos portar. Talvez haja objeções: não vai dar mais certo, agora a igreja não abre mais. Mentira do diabo, a igreja continuará triunfante. Deus está no trono governando, e Ele não perdeu o controle da guerra. Talvez eles dizem assim: por que deveríamos colocar mais um tijolo neste muro? Talvez alguém vai dizer com a sua objeção: por que nós vamos tentar levantar e colocar mais um tijolo nesse muro se não há mais solução? Talvez alguém diga assim: dizer edifiquemos um muro é muito fácil, mas não conseguimos. Quem é você agora, Neemias, que vai nos dizer o que fazer? Já tentamos de tudo e não conseguimos nada até hoje. A verdade é que a igreja precisa saber a realidade. Para os crentes que estão balançados, para crentes que às vezes estão em desespero e que não deveriam estar, você precisa saber a realidade. Então Neemias levanta a questão até o seu devido lugar. Ele levanta a questão até o seu devido lugar, e o seu devido lugar é o lugar espiritual da fé. A fé. A fé. Porventura a fé em você ainda, meu
Porque aqueles que têm fé buscam um sábio procedimento. A construção da igreja, ela não é uma realização humana, que depende da boa vontade das pessoas que estão ao nosso redor ou de governos seculares. Não. O caos da humanidade, a situação da pandemia, ela não depende de realização humana, ela não depende de pessoas boas ao nosso redor ou de governo secular. Feita pela fé e se firma na soberania de Deus. Deus está no trono governando, e se você não acredita nisso e não está preparado para trabalhar sob esses termos, então esqueça tudo que você ouviu até agora. Então esqueça tudo que você pronunciou até agora, se você não está pronto para ter fé e para acreditar de sua cidade. Quem pode parar esta obra divina? Percebemos então que hoje ainda é a maior verdade. Em nossas atividades como igreja, como oficiais e como membros da igreja, nós não estamos fazendo nem realizando nossa própria tarefa, mas estamos envolvidos na tarefa do Senhor. Nós devemos saber que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades nas regiões celestiais, é contra o inimigo das nossas almas. Nós não estamos fazendo e nem realizando a nossa própria tarefa, mas a do Senhor. Você se vê a si mesmo como um cooperador com Cristo? Envolver-se com as atividades da igreja hoje, em manter o ministério da palavra, a escola cristã, participando na comunhão dos santos, no evangelismo e obras missionárias, exige muito tempo e energia. Então chegamos a uma pergunta muito importante: você se ocupa primeiro com o seu pequeno mundo, com seus próprios negócios, ou procura se ocupar com as coisas concernentes ao Senhor? Ou você se preocupa assim como Neemias? Neemias olha a cidade, Neemias sabe da notícia, vai até Jerusalém, inspeciona, faz um sábio procedimento, guarda para si, fala com o Senhor, se preocupa, se levanta, lidera. Você também está fazendo isso? Ou você está se preocupando com o seu pequeno mundo, com seus próprios negócios, ou procura se ocupar com as coisas concernentes ao Senhor, para as quais você tem sido chamado? Com o que nós temos se preocupado? O que você está fazendo? Está trazendo alarde ou você está orando? Está trazendo alarde ou está sendo luz? Está trazendo alarde ou está sendo esperança? O que você está fazendo? Você está prostrado ou está se levantado, está de pé para agir, para atuar, para fazer? Você se alegra pelo fato de ser um cooperador de Cristo, diretamente envolvido no assunto do reino dos céus, em sua família, no trabalho, em tudo que faz? Você se alegra com isso? A igreja nunca dirá: esqueça essas coisas, temos feito durante muito tempo, temos praticado e vemos que é sem sucesso. A igreja nunca dirá isso, nunca dirá isso. Mesmo debaixo de grande adversidade e tendo contra si as mais severas oposições, nós devemos continuar a construir a igreja, esperando pelo Filho de Deus aparecer nos céus e vir buscar a sua igreja. A igreja nunca dirá: esqueça essas coisas. A igreja nunca dirá: pare, meus irmãos, desista, meus irmãos, perdemos, meus irmãos. Não, a igreja sempre vai continuar a construir, a trabalhar, a esperar no Filho de Deus vindo das nuvens buscar a sua igreja. Então precisamos dessas perspectivas na obra de construção da igreja. Os oficiais não podem fazer isso sozinhos, precisamos de orações e atividades de apoio de toda a congregação. Precisamos de apoio, de atividades de toda a congregação. Precisam motivar os crentes com o evangelho. Então vamos construir, reconstruir juntos, pois a mão graciosa de Deus está sobre nós. Aqui não há lugar para os incrédulos, aqui não há lugar para os medrosos, aqui não há lugar nem para os infiéis, mas para aqueles que acreditam na obra graciosa de Jesus Cristo. Aonde estão os valentes de Deus em meio a esta pandemia? Aonde estão os valentes de Deus em meio a esta reclusão? Eu quero dizer para você que os fiéis, que os verdadeiros estão aí, mesmo não podendo se encontrar presencialmente, mas a igreja continua forte, firme e com fé. Creia, porque a mão do Senhor
triunfante de Cristo. Creia. Agora, e a maravilha da pregação do Evangelho é que o povo então começa. Neemias prega o Evangelho, e o povo então, através dessa maravilha graciosa da pregação do Evangelho, o povo então começa a se comprometer. Olha comigo o versículo 18: e lhe declarei, na última parte, então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a obra. Líderes, incentive, falem, não desistam, fiquem firmes, porque a igreja vai se levantar, vai apoiar, vai ajudar. Sim, eles disseram: vamos então fazer. É isso que os líderes esperam das suas igrejas, é que as igrejas se levantam. Sim, pastor, nós vamos nos levantar, nós vamos clamar, nós vamos orar, nós não perderemos as atividades da igreja, nós não perderemos os nossos momentos devocionais, nós vamos nos levantar. Sim, nós vamos fazer, e não perderam mais tempo. Eles começaram uma boa obra, e eles disseram o que significa: necessário, agradável e abençoado a obra do Senhor. A vida deles então agora ganhou um novo propósito, os seus pés estavam mais apressados, as suas forças estavam mais renovadas, a atmosfera estava positiva e esperançosa. E é isto que o Evangelho faz as pessoas ficarem vivas e ativas. É por isso, meu irmão, que eu peço a você: não perca os nossos encontros online, para que você seja alimentado, para que a tua fé cresça, para que você fique vivo e ativo na obra do Senhor. Coloca-as para trabalhar debaixo então da graça de Deus. Os construtores da igreja estão sempre alegres e comprometidos, pois são privilegiados, sendo cooperadores do Senhor, fazendo a obra que nunca é vã, mas sempre tem sido eterno. E para concluirmos, nós vamos encerrar mostrando o sarcasmo calmamente silenciado por Neemias. Olha comigo o versículo 20. Então, porém, Sambalá e Oronita, o versículo 19 e 20. Porém, Sambalá, Oronita e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E ainda o que poderia eu dizer a respeito da reação dos homens como Sambalate, Moronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe? Eles começam a zombar, a ridicularizar da obra. É claro, eles dizem: isso não dará em nada, meramente perda de tempo e energia. Os inimigos da fé, os inimigos da igreja estão olhando para a igreja e dizendo assim: isso não vai dar em nada, nós vamos conseguir calar esse povo de Deus. Pelo contrário, não calou. O povo de Deus está se levantando e utilizando os meios para continuar pregando o Evangelho. Os inimigos sempre zombam e desprezam, usando as armas do sarcasmo, fazendo seus esforços fúteis sem sentido. Eles ainda fazem isto hoje. O sarcasmo é sempre o primeiro recurso dos inimigos de Deus, pois o sarcasmo é frequentemente bem sucedido. Se as pessoas disserem ou fizerem você crer que o que você está fazendo é estúpido e idiota, você se inclinará a parar. Eles sempre adicionaram uma ameaça: vocês estão querendo rebelar contra o rei? Eles devem ter ficado surpresos com o papel que Neemias trazia assinado pelo rei, mas ele ainda continuariam a zombar, e isso não será feito. Vocês vão ver, nós levaremos isto ao rei, pois isso é outra rebelião, ao qual os que foram feitos antes, nós paramos isso antes e pararemos agora. Eles tinham a certeza que ia parar a reconstrução dos muros. Então Neemias calmamente responde. Nós não precisamos brigar, mas calmamente responder: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus do céu. E notem
e nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Somos servos de Deus. Isto é o nosso próprio projeto. Isso não é o nosso próprio projeto, melhor dizendo, mas é uma obra de Deus. Somos apenas operadores em Cristo. Neemias, como eu disse, falou calmamente. Ele não usou de violência, ele não usou de cavalaria real para deter estes homens. Neemias simplesmente apresenta as coisas como elas são. Quem está então, meu irmão, debaixo da graça de Deus, não deve perder a sua firmeza, nem ficar alarmado ou se tornar temeroso e defensivo. Pelo contrário, somente diga com seus lábios a eles o que Deus disse. Sua palavra é poderosa e clara. Isto é suficiente para calar o sarcasmo dos nossos inimigos. Falar calmo, porém com firmeza, porém com autoridade. Neemias deixa claro para eles o seguinte: vós todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, isto aqui não é uma questão política, mas é uma questão de como o povo de Deus recebeu do seu Deus esta terra, ou seja, uma questão espiritual. Deus deu esta terra a Israel para um propósito, e há muito ele escolheu Sião como lugar de sua habitação. Então esta é a cidade de Davi e do filho de Davi, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. As pessoas que moram nela depois do exílio realmente não têm nenhum direito sobre esta terra. Neemias poderia ter sido um diplomata ou um estadista ou um político, mas ele simplesmente foi um crente que acreditava nas promessas pactuais do Senhor. A terra, ó Israel, é tua, terra esta, cidade que é minha, cidade diz o Senhor. Neemias creu na palavra de Deus, Neemias creu na promessa de Deus. Os inimigos de Deus não têm lugar nela. Neemias calou estes homens e os dispensou e disse: saiam, façam o que quiserem, mas o Deus da história da redenção nos dará sucesso. E se nós ainda hoje, debaixo do senhorio de Cristo, tivermos também esta fé, igreja do Senhor, o que será difícil para realizarmos, então eles começaram a edificar. Isto será uma árdua e difícil tarefa, uma grande exigência a realizar. Eles encontraram muitos obstáculos. Eles nunca poderão ser complacentes com esta tarefa. Os inimigos usarão muitas táticas para esta obra terminar e acabar. Mas de uma vez, estes construtores ficarão alarmados. O diabo nunca descansa. Em consequência, os filhos de Deus devem ser vigilantes. Mas Deus dará graça ao seu povo, Deus dará a graça aos meios e a força para isso. Eles começaram uma boa obra e Deus a completará até o fim, pois o Senhor sempre termina o que começa. E ainda hoje nós confessamos. Olha comigo o Salmo 138 e nós vamos orar a Deus. Salmo 138, versículo 8, e nós vamos orar a Deus. Olha o que nós confessamos e devemos confessar, que diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dará graça, os meios e a força para isso. O que Deus começou a boa obra, Ele é fiel e terminará a sua boa obra. Nós somos construtores, nós estamos trabalhando para o Senhor. O mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Irmãos, levantemos as nossas vozes, levantemos as nossas mãos e reedifiquemos em nome do Senhor Jesus. Tenha como Neemias um bom e um
sábio,